Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Oswaldo e você está no Escola Online, uma aula por dia. E hoje vamos falar sobre as minorias, sim, para que você conheça e saiba um pouco mais a respeito das minorias. Então, aqui está na frente, Escola Online, uma aula por dia, professor Oswaldo, e sem demora, vamos para a nossa aula de hoje. Pois bem, o que são minorias? Eis aí uma pergunta que vocês irão saber no dia de hoje. O que são minorias e para que servem essas minorias a mando da classe dominante? Então você vai descobrir o que são minorias. Não saia daí porque a nossa aula de hoje vai ser super interessante. Bom, primeiramente vamos falar sobre as mulheres, né? Lute como uma garota, como você está vendo aqui nesta foto sensacional aqui. Apesar de numericamente serem muitas as mulheres, constituem um grupo desfavorecido socialmente. Nesse contexto, é importante notar as diversas mulheres que existem, né, considerando que elas podem fazer parte de outros grupos minoritários ou não. Então, assim, vamos entender um pouquinho essa questão. A maioria governa e a minoria é governada, como você muito bem sabe disso. E isso acaba induzindo, né, a falsa ideia que em primeiro lugar, né, assim, ou seja, esse direito internacional garante o princípio da igualdade, da liberdade, inclusive o princípio de solidariedade, né, que diz claramente que todas as pessoas têm que ter tratamento igual, e muitas vezes nós temos a falsa impressão de que isso é verdadeiro. Na prática, isso não é o que nós vamos ver, né? Não vamos pensar que algumas que estão próximos de nós, inclusive as mulheres. Sim, as mulheres que no Brasil está aí mais do que comprovado que a mulher trabalha na mesma função de um homem e ela ganha menos que um homem, e que a mulher é uma minoria e ela é tratada como se fosse uma minoria, embora em termos quantitativos existem mais mulheres, segundo o IBGE, né, muito mais do que homens. Mas aí a gente tem que qualificar esse conceito de minoria, que não é uma questão de quantidade, é uma questão de como as pessoas são tratadas. E se elas são tratadas de maneira igual, a gente precisa então ter consciência de que é preciso ter ações afirmativas para as mulheres. Então é preciso empoderar essas mulheres. Então, assim, esta exclusão no que tange às mulheres, né, essa exclusão social que não permite, pelo fato de elas não terem essa participação como deveria, ou seja, essa exclusão de gênero, ou seja, o masculino sobrepõe em relação às mulheres. Então, lute como uma garota, como eu bem coloquei aqui, vocês podem aqui, onde estou grifando aqui, lute como uma mulher, porque é necessário que as mulheres se façam presente, mesmo sabendo que elas desenvolvem a mesma função de que um homem. No entanto, quanto da questão salarial, elas estão bem abaixo do esperado. Uma outra questão, um outro ponto a ser importante a discutir aqui é justamente aqui a questão dos negros. Sim, que é uma outra minoria, né, que é sempre relegada a um segundo, terceiro plano. Negros no Brasil, apesar de ser a maioria numérica, veja bem, a maioria numérica, a população negra é quem está nos indicadores sociais em grande desigualdade em relação ao grupo branco, que é majoritário em oportunidades. Então, os negros e negras, os afrodescendentes, também é mais do que comprovado que o acesso aos negros e às negras às políticas públicas é bem inferior do que é os brancos e brancas. E a gente tem o censo do IBGE que mostra que 51% da população brasileira de pardos e negros, ou seja, de negros e negras, o que nós temos no Brasil, né, hoje é um enorme desafio de criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade a essas pessoas, porque elas estão em desnível como minorias. Então a gente tem que bater nessa tecla dessa exclusão, né, da questão étnica, ou seja, desse conceito atribuído às minorias, das exclusões, não apenas das mulheres, dos negros, dos índios, né, dos homossexuais, mas nessa questão a qual me refiro aqui agora, essa exclusão dos negros, a sua totalidade é maior na população, no entanto, no quesito de direitos, de em pé de igualdade, é bem abaixo daquilo que os brancos
tem no Brasil. Então, mais aí um caso de minoria. Passamos então para cá. Índios. Nós temos aqui os índios, que também fazem parte deste contexto da minoria populacional brasileira de direitos nessa questão. Então, falar de indígenas, a gente tem hoje cerca de 13% das áreas ou de áreas indígenas, né? E a gente está vivendo agora uma situação extremamente complicada quando parlamentares, né, querem mudar a forma de demarcação das áreas indígenas para diminuir ainda mais essas áreas que pertencem aos índios, ou seja, diminuir os direitos indígenas. Mas não devemos aceitar isso e não devemos permitir isso, pois nós temos uma dívida, né, histórica com os indígenas, já que eles estavam aqui 500 anos atrás. Então, isso é mais do que direito, né? Ou seja, a terra indígena, também o direito ao idioma indígena, ou seja, aqueles que frequentam uma escola, também deveriam ter o direito de estudar numa escola onde o professor pudesse falar o idioma daquela tribo indígena. Então, assim, talvez alguém aí possa pensar, né, que isso seja uma utopia, ou seja um sonho distante, mas não, mas está previsto na lei. É que, né, a sociedade brasileira não consegue avançar, porque é uma questão legal, é uma questão de dignidade, né, desses indígenas como minorias. Então, aqui você tem, né, mais um caso de minorias no Brasil. Eu falei das mulheres, falei dos negros, agora dos índios. Então, vamos para um outro importante item, ou seja, de uma parte da população brasileira que também tem aí os seus direitos renegados. Vamos falar então do grupo LGBTQ+. Então, aqui nós temos aqui o grupo LGBTQ+, né? A sigla comporta lésbica, gays, bissexuais, transexuais e outras identidades. Então, esse é um grupo agrupado por apresentar forma de sexualidade e de gênero diferente da norma e se tornarem vulneráveis socialmente em decorrência disso. Aqui então, L significa lésbica, mulher que se identifica como mulher e tem preferência por sexuais por outras mulheres. O G, gays, homens que se identificam como homem, mas têm preferência por outros homens. Bissexuais. O B, tem preferência por sexuais por ambos os gêneros. T, transexuais, travestis e transgêneros, que são pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou feminino atribuídos no nascimento com base nos órgãos sexuais. Q, questionamento ou queer, palavra em inglês que significa estranho. Que estranho, e em alguns países ainda é usado como termo pejorativo. É usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros sem concordar com tais rótulos ou que não saibam definir seu gênero sexual. Então, falar da comunidade LGBT, porque a gente tem visto aí em muitos países, né, no campo das Nações Unidas especificamente, em que se declara, né, que a OMS declara que o grupo LGBT não a homossexualidade deixa de ser considerada uma doença, né, e passa a ser uma orientação sexual. Né? A ONU aprovou na Comissão de Direitos recentemente os direitos LGBT. Então, essa parte, então a gente tem visto, né, avanços muito grandes no campo das Nações Unidas e é uma parte do momento, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde declara que homossexualidade, né, deixa de ser considerada uma doença e passa a ser uma orientação sexual. E esse grupo, a partir do ponto de vista da ONU, o LGBT, então, desse ponto de vista internacional, já está bem consolidado, né, bem avançado, e o reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Agora, quando, né, a gente vê nos países, a coisa fica complicado. Em países como os Estados Unidos, a Suprema Corte, que já declarou a possibilidade de casamentos homoafetivos, a possibilidade de previdência, de aposentadoria, enfim, uma série de direitos. E aqui no Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, também, né, tem avançado na questão. E os parlamentos espalhados para o mundo afora não estão conseguindo fazer isso, né, por conta de que há uma oposição parlamentar de grupos, ou de determinados grupos parlamentares, né, conservadores, e que querem
barrar o avanço do reconhecimento dos direitos das minorias LGBTs. E então as minorias, independentemente de quais elas sejam, elas têm direitos garantidos, porque são direitos humanos das minorias. E não é porque o governo está no poder com uma determinada concepção, né, de política, de uma determinada fé religiosa, que minorias não compartilham daquela mesma fé, daquela mesma opinião, ficarão sem direitos, né? Ou seja, ficarão à margem. Não é, e quem garante isso? O direito internacional. E o direito internacional é os direitos humanos. Então todos têm esses direitos, não devem ser esquecidos. Homens, mulheres, negros, índios, deficientes, idosos, crianças, todos têm direitos, né? E não ser tratado como uma minoria. Então a gente tem que ver que a questão LGBT, a questão dos indígenas, das mulheres, dos negros, tem que ser uma pauta do dia, a pauta para ser discutida diariamente. A gente não aceitar que as minorias sofram cada vez mais. Então é isso. Fico por aqui. Se você gostou da aula sobre as minorias, se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube. Deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe com as pessoas que você tem nas suas redes sociais. E é isso. Eu sou o professor Oswaldo, Escola Online, uma aula por dia. Eu fico por aqui e até mais. Tchau, pessoal. Fui.